Nós vamos abrir a palavra do Senhor, amados irmãos, no livro do Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. Nós vamos ler a partir do capítulo 14, versículo 26, e vamos entrar no capítulo 15. Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 26, e vamos ler até o versículo 21 do capítulo 15. Vamos ficar em pé, irmãos, aqueles que aqui estão, para essa leitura. Depois os irmãos vão ficar um tempinho sentados aí. Êxodo 14, a partir do versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram e eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás,
e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Queria pensar nessa manhã sobre por que o povo de Deus vive cantando. Por que nós cantamos? Vocês já imaginaram um culto em que não haja canção de adoração, de louvor ao Senhor? Não estou falando de instrumentos, porque há muitas comunidades cristãs, talvez em lugares aí tão remotos, que as pessoas não tenham alguns recursos que nós podemos desfrutar. Mas estou falando do louvor, estou falando daquilo que nós entoamos, daquilo que sai dos nossos lábios, que brotam do nosso coração, quando nós nos deparamos com a grandeza de Deus e com a grandeza da obra do Senhor. E nós vemos que a música, que a celebração, que os cânticos, eles fazem parte da história do povo de Deus, é uma realidade. Desde o Antigo Testamento, nós vemos os israelitas cantando e dançando diante de Deus. Salmo 150, celebrai a Deus com adufes e com danças, com cânticos, com instrumentos de cordas, com flautas, com símbolos retumbantes, símbolos sonoros. O povo de Deus vive cantando. Quem não se lembra de Davi, por exemplo, quando a arca é trazida a Jerusalém, na segunda vez, a primeira vez foi um desastre, porque Davi agiu segundo o seu coração, né? Ele queria trazer a arca da aliança para estar no centro do seu governo, do seu reinado, mas ele se esqueceu de consultar a Escritura, como é que a arca deveria ser transportada, e Davi comprou um carro novo, né? E a palavra do Senhor diz que os bois tropeçaram, os bois que puxavam aquele carro novo, e Uzá estendeu a mão irreverentemente e morreu fulminado diante da glória de Deus. Amados irmãos, Deus não fica impressionado com o coração, porque o coração é enganoso. Deus nos trata segundo a sua palavra, segundo a sua revelação. Por mais que Davi estivesse bem intencionado, mas ele precisava recorrer à Escritura. Os levitas deveriam transportar a arca. Nas laterais da arca existiam argolas e umas varas em que eles deveriam levar sobre os seus ombros. Mas na segunda vez isso aconteceu, e a Bíblia diz que Davi saltava, cantava e dançava diante do Senhor com alegria. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós vamos nos deparar com as orientações de Paulo sobre o culto da congregação. E quando a congregação de Deus se reúne, ela é orientada a orar a Deus, ela é orientada a meditar na palavra do Senhor, ela é orientada a cantar, louvai a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vemos isso em Efésios 5 e Colossenses capítulo 3. Congregação da igreja, o povo de Deus, também canta, também celebra a obra de Jesus, também reconhece a presença de Deus e as suas gloriosas obras, os seus gloriosos feitos. O próprio apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, enfrentando aquela prisão em Filipos, ao lado de Silas, por volta da meia-noite, a Escritura diz que com os pés no tronco, eles cantavam e eles oravam, celebrando ao Senhor. Deus manifestou a sua glória naquela prisão. Aqueles homens estavam fisicamente presos, mas livres na presença de Deus, louvando ao Senhor com liberdade, com alegria, porque eles pertenciam ao Senhor. Os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas são marcados por cânticos de
de Ana, cânticos de Maria e vários outros cânticos, os pastores louvando a Deus com a notícia do nascimento do Senhor Jesus. Então há sempre a música, há sempre cânticos no meio do povo de Deus, mas a questão é, por que o povo de Deus vive cantando? Por que nós, como igreja do Senhor, devemos cantar ao Senhor? Nós lemos um texto aqui no Êxodo em que há 2 cânticos, o cântico de Moisés e os filhos de Israel, no versículo 1 do capítulo 15, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. No versículo de número 20 e 21, os 2 versículos aí, 20 e 21, nós encontramos Miriam, a irmã de Moisés, com as mulheres, também cantando ao Senhor. Porque nós devemos cantar. Eu quero refletir então sobre isso nesse texto. Quais são os propósitos aqui desses 2 cânticos, que na verdade refletem, é um princípio aqui que vai nortear todo o canto que nós vamos encontrar na Escritura, entoado pelo povo de Deus. Por que razão o povo de Deus vive cantando? Eu creio que há 4 finalidades aqui nesse texto, 4 finalidades principais. A primeira delas, exaltar a glória de Deus, exaltar quem Deus é, a pessoa de Deus. E é interessante, porque esse texto, esses 2 cânticos, eles são uma resposta ao Êxodo. Eles estão no contexto da libertação. O povo de Israel estava cativo no Egito, a maior potência mundial daqueles dias. O exército de Faraó é citado aqui no capítulo 15, porque era um exército poderosíssimo. E diante de todo esse resplendor do Egito, toda essa glória caiu diante da glória de Deus. Quando Moisés e Miriam estão cantando ao Senhor aqui nesse capítulo 15, eles estão exaltando a glória de Deus, diante de todo o poder humano, diante de tudo aquilo que estava diante deles, de tecnologia. Nós vemos aqui cavalos, cavaleiros, né? Nós vemos aqui todo o poder bélico lá do Egito. Diante disso, mesmo diante de toda essa glória humana, tudo cai diante da glória do Senhor. Moisés olha para aquele momento, para essa circunstância completamente adversa, o mar vermelho à frente, ao lado, à direita e à esquerda, cadeias de montanhas, atrás o exército de Faraó. Diante dessas circunstâncias, Moisés é levado a olhar para cima, a olhar para o caráter de Deus, e é isso que ele faz nesse cântico. Perceba, versículo 2 e versículo 3, Moisés não está engrandecendo o poder de Faraó, mas ele está engrandecendo a Deus. Ele está cantando para exaltar a glória de Deus. Esse é o primeiro propósito desses cânticos. Ele diz: o Senhor é a minha força. Percebam, irmãos, montanhas à direita e à esquerda, um mar adiante, Faraó atrás, e Moisés diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, este é o meu Deus, portanto eu louvarei porque Ele é Deus, eu louvarei porque Ele é o Senhor, eu louvarei porque Ele é a minha força, eu louvarei porque Ele é o meu cântico. O cântico está centrado nele. Nós cantamos para exaltar a glória de Deus, amém, amados? Esse é o primeiro propósito dos cânticos, da música, do louvor, da celebração do povo de Deus. Moisés está dizendo: o Senhor é homem de guerra. Diz o versículo 3, não é Faraó que é o homem de guerra, não é Faraó que é o homem forte, o Senhor é o seu nome. Amados irmãos, o Senhor julgou todas aquelas divindades lá no Egito. Todas as divindades do Egito foram destituídas diante da glória de Deus. Eles adoravam o mar, eles adoravam, as águas do Nilo. As águas se converteram em sangue.
Eles adoraram os animais foram alvos de peste, cada praga era para destituir uma divindade egípcia. E por último, Faraó era adorado, o primogênito seria o futuro sucessor, ele morre. Então, amados irmãos, Moisés está cantando para exaltar a glória de Deus. Nós cantamos para exaltar a glória de Deus. Porque o povo de Deus vive cantando? Primeiro, para exaltar a glória de Deus. Em segundo lugar, nós cantamos, e Moisés e Miriam estão cantando, e nós como igreja, para celebrar as obras de Deus. Cantamos para celebrar as suas obras. Há um caráter didático, de ensino nas canções. Precisa haver, para testemunharmos da obra que Deus está fazendo. Veja o versículo 1, então, esse então aqui é uma resposta. No capítulo 14, do 26 ao 31, nós vimos o poder de Deus, o livramento de Deus. Assim o Senhor livrou Israel, versículo 30. Israel viu o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, versículo 31. O povo temeu ao Senhor, o povo confiou no Senhor. Então, verso 1, quando Moisés olha para aquele glorioso feito, quando ele percebe que poderoso mesmo não é Faraó, que há um todo-poderoso acima dele, e que as suas obras são gloriosas, ele começa a exaltar as obras de Deus. Ele exalta o caráter de Deus, ele exalta a glória de Deus primeiramente, mas ele reconhece as obras. Isso está interligado, o caráter com a obra. O fato dele ser um Deus glorioso faz com que reconheçamos que os seus feitos são gloriosos. Por isso, percebam aí, amados irmãos, Moisés celebrando juntamente com Miriam as obras. Versículo 1, cantarei ao Senhor. Por quê? Porque triunfou gloriosamente. Triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Faraó disse: nós vamos recuperar, esse povo não vai ser livre. O Senhor endureceu o coração de Faraó para que fosse glorificado em Faraó. E Faraó está dizendo agora: eu voltei atrás, sou eu quem decido a história desse povo, o destino desse povo. Mas não é. E aí Moisés está dizendo: Senhor, o Senhor triunfou gloriosamente. Versículo 4, lançou no mar, ele está falando das obras de Deus, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Versículo 9, o inimigo dizia, veja o que Faraó dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Essa gente vai voltar a viver debaixo do meu cuidado, essa gente vai voltar a viver debaixo da minha mão de ferro, eu domino sobre esse povo. Era isso que o inimigo dizia, e é por isso que Moisés está cantando, porque o Senhor triunfou gloriosamente. Nós cantamos para exaltar a glória de Deus, nós cantamos para reconhecer os seus gloriosos feitos. Aleluia. Versículo 9, o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Mas Moisés diz no verso 20: sopraste com teu vento e o mar os cobriu. Quem manda aqui é o Senhor. Há um soberano na história, há um soberano que governa sobre o seu povo, e nós cantamos reconhecendo as suas obras poderosas. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, no verso 29, a palavra diz: pela fé os israelitas atravessaram o mar vermelho, como se estivessem em terra seca. Poder de Deus, ação de Deus. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Não estavam debaixo da graça de Deus, não estavam debaixo do poder de Deus, queriam agir na sua força, queriam prejudicar o povo que Deus escolheu. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
E no cântico seguinte de Miriam com as mulheres, ela também está reconhecendo os feitos de Deus. A palavra diz, a profetisa Miriam, verso 20, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, por quê? Por que o povo de Deus vive cantando? Por que nós devemos louvar ao Senhor? E entenda, cantar aqui, conviver. Não estou falando somente de música, estou falando de reconhecimento, de celebração, dia após dia, de reconhecimento da glória de Deus e das obras de Deus. Por que Miriam está cantando? Ela diz, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Gloriosamente, a glória é dele, ele age gloriosamente, tudo que ele faz é perfeito, porque ele é perfeito. Imagine, meu irmão, você fazer parte de um povo que viveu 4 séculos debaixo de escravidão, e de repente Deus levanta uma pessoa. E por que Deus levantou Moisés? A Bíblia é muito clara em Êxodo 2, porque o Senhor se lembrou da aliança. Não foi porque um dia o povo decidiu assim, agora a gente vai ser um povo mais crente, a gente vai orar mais. Tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Ele opera em nós o querer e o realizar. Deus permitiu aquela opressão, aquele jugo pesado para esse povo ansiar por uma vida nova, ansiar por um tempo novo. Mas como sair dessa situação? Aí Deus vai lá em Êxodo capítulo 3 e fala com Moisés. O homenzinho já estava com 80 anos, viveu 40 anos no palácio e 40 no deserto, tinha um amor pelo seu povo, foi criado. Deus soberanamente fez com que a mãe de Moisés criasse Moisés e ainda recebesse. O primeiro salário maternidade da história. O primeiro salário maternidade da história foi Joquebede que recebeu. Ela recebeu para criar o filho. O filho que não era para nascer, ou melhor, não era para sobreviver, nasceu num tempo que não era para nascer. Se você ler Atos capítulo 7, quando Estevão faz a sua defesa da fé, ele fala sobre isso, né? Que houve aquele decreto do faraó, que os meninos não deveriam sobreviver, um decreto de morte. Aí Estevão diz de uma maneira linda, por esse tempo nasceu Moisés. No tempo que Faraó diz, nenhum menino cresce, foi nesse tempo que o libertador cresceu. Porque o Senhor é soberano sobre a história, querido, porque Ele age gloriosamente, Ele é soberano. Glória a Deus. E Deus aparece a Moisés e se revela a ele. Mas a Bíblia diz claramente, Deus se lembrou da aliança que Ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. É Ele quem conduz a história, e Ele faz isso gloriosamente. Não tem faraó que segure isso, não tem Nabucodonosor que retenha isso, não tem César que possa prender o mover de Deus sobre o seu povo na história, não tem perseguição, não tem censura, calúnia, o que quer que seja. O povo de Deus vai avançar nos propósitos do Senhor, e o povo de Deus não tem como ficar calado. 400 anos, cerca de 400 anos de escravidão, e à medida que o tempo da libertação se aproximava, foi piorando cada vez mais. Aí Deus levanta Moisés, e Deus opera aquelas pragas todas lá no Egito, e vem a última praga, e vem a ordem da Páscoa, passe o sangue no umbral das portas, e o anjo da destruição vai passar, e quando vir o sangue, vai poupar a vida de vocês. Louvado seja Deus que nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. O destruidor não pode tocar naquele que está debaixo do sangue, dessa aliança que foi estabelecida na cruz. Nós cantamos, digno é o Cordeiro nessa manhã. Nós vamos celebrar a maior obra de Deus nessa manhã, trazer à memória
o que Jesus fez em nosso lugar. Aí esse povo vê todas essas pragas, esse povo vê o mar se abrindo, esse povo testemunha isso de uma forma presencial. Não tinha ninguém em casa assistindo live. Ó, pessoal, quem dá para sair vem, o mar vai se abrir, quem ficar em casa acompanha pelo Zoom aí. Não, está todo mundo ali, meu irmão. Está todo mundo atravessando o mar a pé enxuto. O Senhor abriu o mar, soprou o vento, diz o versículo de número 10, sopraste com teu vento, a noite toda um vento oriental, e abre aquelas águas, e o povo está passando. É gente que está caminhando com seu filho de mão dada, gente que vem com tudo pendurado, vieram com as doações dos egípcios, não vieram de mãos vazias, porque Deus falou para Moisés: vocês não vão sair de mãos vazias, vieram com tudo. E aí vem a Faraó atrás, marchando, decidiu, repensou, melhor dizendo, a sua ação. Não vou deixar sair não, eu não vou deixar, vamos atrás desse povo, vamos perder mão de obra barata, qualificada, já experiente, com 4 séculos de experiência, não. E aí vão entrando no meio do mar, o povo de Deus passa, mas o texto de Hebreus 11:29 diz que pela fé, essa é a diferença. Eles estão sendo conduzidos por Deus, eles estão sendo guiados por Deus, não é na carne, não é na sua força, não de obras, para que ninguém se glorie. O Faraó não consegue, e a palavra diz: tentando os egípcios, foram afogados de todo. A minha pergunta é: tem como ficar calado diante disso? Tem como não cantar? Tem como não celebrar? Tem como Miriam olhar ali para o tamborim, para o pandeiro e deixar aquilo de lado? Não, pega tudo e celebrar a Deus. Nós éramos escravos e agora nós somos livres. O nosso Deus nos visitou com graça, começou nele, ele fez aliança, ele se lembrou da aliança, ele levantou Moisés. A glória não é de Moisés, a glória não é de Arão, a glória não é de Miriam, a glória é de Deus. Ele triunfou gloriosamente. Você é salvo em Jesus Cristo. Isso não vem de você, isso não veio de mim, isso veio do Senhor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Aleluia, glória a Deus. Tem como ficar calado, meu irmão? Diz para mim aí, me ajuda aí, meu irmão. Não tem como fechar a boca, tem que glorificar. Enche a tua boca, abre bem a tua boca que encherei, diz o Senhor, lá no Salmo. Miriam diz assim: não dá, eu tenho que começar a dançar e pular com essas donas aqui do meu lado. As irmãs começaram a pular diante do Senhor, porque é uma festa que reconhece os feitos de Deus. Diferente de Isaías capítulo 5, perceba, Isaías capítulo 5, verso 12, aqui tem festa, aqui tem tamborins também, aqui tem música, aqui tem bebida, mas não tem a glória de Deus. Isaías 5, verso 12, vou começar no 11 para você perceber melhor, uma exortação contra o povo dos dias de Isaías, povo que ia experimentar o cativeiro porque se esqueceu de Deus. Ai dos que se levantam pela manhã, Isaías 5:11, e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Quantas pessoas vivem assim? Tem celebração, tem música, tem bebida, até alta noite, mas não celebra a glória de Deus, não reconhece as obras do Senhor. E por causa disso, verso 13, o meu povo será levado cativo. Quando o povo de Deus não reconhece os feitos de Deus, quando não celebra mais com alegria aquilo que Deus fez e quem Ele é, quando não exalta a glória de Deus, fica vazio, perde o sentido, porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus.
Porque o povo de Deus vive cantando? Há 4 propósitos aqui nesses cânticos. Primeiro, exaltar a glória de Deus. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico. Segundo lugar, um caráter didático, celebrar as obras de Deus. Moisés e Miriam estão celebrando a obra gloriosa do Senhor. Terceiro, para testemunhar aos que ainda não conhecem. Moisés percebeu que aquele ato de Deus libertador e a celebração do seu povo na história ia impactar as nações ao redor. Versículo 13 em diante, Êxodo 15, verso 13: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Veja o verso 14: os povos o ouviram, eles estremeceram. Aleluia. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, porque, verso 16, sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço. Nós cantamos, irmãos, para testemunhar aos que ainda não conhecem o Senhor. Nós vivemos, que eu coloquei cântico / viver, cantar / viver, porque o cântico reflete, a nossa vida reflete o que nós cantamos e vice-versa. Aquilo que nós cantamos é reflexo daquilo que nós vivemos. No Senhor deve ser assim, é para ser assim. E Moisés então percebeu que as nações ao redor, olhando para esses feitos e olhando para a celebração do povo de Deus, essas nações seriam impactadas. Em quarto lugar, eu vejo nesses 2 cânticos mais um propósito, que é reconhecer a presença soberana do reino de Deus na história. Moisés, quando se recorda da sua formação no Egito, de tudo que ele viu, tudo que ele aprendeu, todo o poder ao qual ele teve acesso, poder militar, tecnologia de ponta, construções. O Egito era top na questão de construção, arquitetura, artes, música. Moisés viu aquilo tudo, mas a Bíblia diz que ele preferiu sofrer junto com o povo de Deus. Hebreus 11 fala isso, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque ele contemplava o galardão. Deus lhe deu uma visão da sua glória, Deus lhe deu uma visão superior, e ele está cantando aqui porque ele reconhece a presença soberana do reino de Deus na história. Ele viveu na maior potência mundial, ele foi criado em toda a ciência egípcia. Aí ele olha para esse feito glorioso, se lembra de tudo que Deus fez e declara no verso 18: o Senhor reinará por todo o sempre. Amém, querido? Nós cantamos porque nós reconhecemos a presença do reino de Deus na história. Moisés diz: não é Faraó que governa para sempre, não é Faraó que governa para sempre, é o Senhor. O Senhor reinará por todo o sempre. Eu quero então aplicar a nós, igreja. Por que nós devemos cantar? Porque a igreja de Deus vive cantando. Por que é impossível haver uma reunião nossa em que nós não vamos cantar ao Senhor? Em primeiro lugar, nós cantamos para exaltar a glória de Deus. Eu tenho falado cantar, viver. Cantar no sentido de viver. Nós vivemos para exaltar a glória de Deus. John Piper diz que nós glorificamos mais a Deus quando nós nos satisfazemos nele, quando nós desfrutamos da presença dele. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração.
No Salmo 16, verso 11, Davi diz: na presença do Senhor há plenitude de alegria, na presença dele. Interessante, Moisés olha para aquele glorioso feito e exalta a glória de Deus, a pessoa de Deus. Meu irmão, você tem desfrutado dessa presença? Você tem se alegrado no Senhor? Mesmo em tempos difíceis? Sim, mesmo em tempos difíceis. Esse tempo aqui não foi fácil. Tempo de escravidão, tempo de opressão, tempo de afronta, tempo de rejeição, tempo de perda de criança. Famílias perderam seus bebês do sexo masculino. Era um decreto de morte. Deus usou aquelas parteiras que temeram a Deus. Moisés viveu nesse tempo, mas era um tempo de decretos. Tempo de decreto de morte. Nós vivemos tempo de decreto de morte. São praticados no mundo todo ano 44 milhões de abortos. 44 milhões, é o holocausto moderno, diz David Platt no livro Contra a Cultura. 44 milhões de crianças morrem todo ano. Decretos de morte que vêm lá do Antigo Testamento. O diabo odeia as crianças. O diabo odeia a vida humana e quer tirar logo lá no início. Esse foi um tempo difícil também. Mas aqui, amados, Moisés está dizendo: o Senhor é glorioso, Senhor é o seu nome. Por que a igreja canta? Porque a igreja reconhece a glória de Deus, a glória de Deus revelada na face de Jesus Cristo. Humanamente falando, naturalmente falando, nós não reconhecíamos isso. Mas Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, que Deus resplandeceu, a luz de Deus resplandeceu no Evangelho. 2 Coríntios capítulo de número 4, Paulo está fazendo uma analogia à criação, que das trevas Deus disse: haja luz. 2 Coríntios 4, 6, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Lembra da criação? Deus declarando: haja luz, e houve luz, as trevas são dissipadas. Espiritualmente na minha e na sua vida da mesma forma. Paulo diz: Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Hoje você olha para Cristo, você que nasceu de novo, e reconhece nele a glória de Deus. Reconhece ele o Cristo de Deus, nele, reconhece que ele é o Messias de Deus, reconhece que ele é o único mediador, mas não era assim, não é assim desde o nosso nascimento. Nós nascemos separados de Deus, o pecado contaminou o nosso coração, as nossas afeições, a nossa vontade, o nosso intelecto, a nossa inclinação natural é para o mal, mas Deus disse: haja luz na minha e na sua vida. E a luz de Deus brilhou na face de Jesus Cristo. A glória de Deus se revelou em Jesus Cristo. Por isso nós cantamos para a glória de Deus. Nós cantamos também para celebrar as obras do Senhor, os feitos de Deus. Um verdadeiro cristão é alguém que reconhece a glória de Deus na criação, a obra de Deus na criação, a obra da redenção em Jesus Cristo, a obra da regeneração no Espírito Santo, a obra da santificação pelo Espírito e pela palavra. Nós cantamos para reconhecermos as obras de Deus. Da mesma forma que Moisés e Miriam disseram: o Senhor triunfou gloriosamente. Nós cantamos porque o Senhor triunfou gloriosamente, nos libertando do domínio do pecado. Amém, querido? Todo o que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é que pode libertar? O Filho. Só Ele pode nos reconciliar com o Pai, mais ninguém. Não há outro mediador, não há salvação em um outro a não ser em Jesus Cristo. Terceiro propósito do cântico da igreja, da celebração da igreja, nós cantamos para testemunhar o Evangelho aos que ainda não conhecem.
cantamos e testemunhamos, somos testemunhas. Moisés diz assim: olha, Senhor, as nações vão ficar impactadas quando ouvirem o teu povo celebrando as tuas obras, os teus feitos. Nós somos testemunha de Jesus na história. Nós fomos alvos da graça, e quem é alvo da graça é transformado em instrumento da graça. Abre a tua boca, meu irmão, minha irmã, anuncia o evangelho de Jesus, fala das grandezas de Deus, como Deus fez na vida lá do Gerazeno, que tinha uma legião de demônios, e depois que ele é liberto, a Bíblia diz que ele foi encontrado assentado, vestido em perfeito juízo. As pessoas da cidade ficaram apavoradas e pediram para que Jesus saísse da sua cidade. Interessante, uma cultura marcada pela ação diabólica, maligna. Ninguém conseguia prender aquele homem, ninguém conseguia detê-lo. Ele andava de dia e de noite, nu, se autoflagelava. As pessoas, ao verem-no libertos, ao invés de dizerem: Jesus, passa um tempo aqui conosco, nós queremos que essa libertação se estenda às nossas famílias. Não, as pessoas disseram: Senhor, saia da nossa cidade. Quantas culturas estão dizendo: Senhor, saia do nosso tempo, nós não precisamos do Senhor. Bíblias são retiradas das escolas, mundo afora, não se pode falar mais do amor de Deus. Pessoas estão rejeitando ao Senhor, umas conscientes, outras inconscientemente, e o caos se estabelece. Me lembro da filha do Billy Graham falando sobre isso. Alguém questionou por que morre tanta gente nas escolas americanas, por que tanta gente entra atirando, matando um monte de crianças. E ela respondeu: isso começou lá atrás, quando primeiro tiraram as Bíblias das escolas, segundo, proibiram de falar do amor de Deus. As crianças estão entregues a si mesmas. Culturas que rejeitam a Deus experimentam consequências terríveis. E aí, amados irmãos, nós cantamos para testemunhar de Cristo. E quando aquele homem se percebe liberto, livre, está em paz, ele diz: Senhor, eu quero entrar nesse barco também, permita que eu vá. O texto diz que Jesus não permitiu, mas disse para ele o seguinte: volta para casa e anuncia aos teus tudo o que o Senhor fez por você, como teve misericórdia da sua vida. A mudança que aconteceu na vida daquele homem foi por causa da misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que ele saiu por 10 cidades testemunhando da obra de Deus na sua vida. Decápolis. Nós vivemos cantando para testemunhar do Evangelho de Deus na vida daqueles que ainda não conhecem. E por último, irmãos, a igreja canta porque a igreja reconhece a presença soberana do reino de Deus na história. Assim como Moisés declarou lá em Êxodo 15, no versículo 18, o Senhor reinará por todo sempre. Nós temos tratado aqui desse púlpito a respeito da superioridade do reino de Deus na história. Tenho falado constantemente sobre aquela visão de Daniel da estátua que é despedaçada por uma pedra lançada sem mãos humanas, que destrói aquela estátua que representa as grandes potências mundiais. Caíram diante da glória de Deus, tudo cai diante da glória de Deus. O reino de Deus permanecerá para todo sempre. Nós somos cidadãos do reino dos céus. As nossas ambições estão além de qualquer ambição humana, política, econômica. Nós pertencemos a um reino inabalável, diz Hebreus 12. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus, anunciado por Jesus, inaugurado por Jesus, estabelecido em nós, ele é inabalável, ele é incomparável. Quando Moisés olha para aquele mar se abrindo, ele diz assim, ele chega à seguinte conclusão: isso é a mão do Deus que governa. Há alguém que governa a história, há alguém que reina na história. Nós estamos vivendo um tempo estratégico, nós precisamos estar atentos aos sinais da vinda do Senhor Jesus, para estabelecer em plenitude o seu reino. Já foi inaugurado,
Jesus começa a pregar e diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Mas ele virá em plenitude. E os sinais apontam para esse tempo. E há muitas pessoas fascinadas ainda por esse mundo. Alguns cristãos, desde o primeiro século, Paulo diz: Demas amou o presente século e me abandonou a obra missionária, se entregou a alguma paixão humana, uma paixão político-partidária, uma paixão econômica. As riquezas desse mundo fascinaram-no. Moisés fez o caminho contrário, querido. Esse é o caminho do reino de Deus. Você não se impressiona com a riqueza do Egito, porque você contempla o galardão, você percebe um reino inabalável, uma cidade permanente. Aleluia! Isso é obra do Senhor nas nossas vidas. E nós, como Moisés e Miriam, não podemos ficar calados, irmãos. Nós temos que cantar, nós temos que viver, nós temos que celebrar, nós temos que testemunhar de tudo aquilo que nós temos vivido, para exaltar a glória de Deus, para reconhecer os seus feitos gloriosos, para testemunhar aos que não o conhecem e para sinalizar o reino na história. Nós precisamos cantar. Porque o povo de Deus vive cantando? Porque quando a igreja de Deus se reúne, nós cantamos. Eu iniciei o culto nessa manhã lendo Apocalipse capítulo 15, versículo 2 ao versículo 4. Ali fala do cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Nessa manhã nós estamos cantando o cântico de Moisés. O Senhor triunfou gloriosamente sobre Faraó. Mas acima de tudo, nós estamos cantando o cântico do Cordeiro, que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. A igreja celebra o cântico do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos nessa hora participar dessa mesa gloriosa, reconhecendo o seu poder. Nós olhamos para esse tempo com tristeza, sobretudo aqui no nosso país. Olhamos para homens que se aproveitaram da pandemia para tentarem enriquecer ilicitamente. Aí você olha para essa situação e você fica indignado, perplexo. Sabe por que você fica perplexo? Porque há um senso de justiça dentro de você, colocado pelo Criador. Deus é justo, Deus é santo. Se você fosse fruto do acaso, se você fosse fruto de uma explosão que aconteceu em algum momento da história, você não sentiria absolutamente nada diante da injustiça, diante da mentira. Há um senso de indignação, de perplexidade em você, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma das provas da existência de Deus. Deus não precisa provar que Ele existe, porque Deus é. Deus é, eu sou, Ele diz. Mas Ele deixou marcas na sua criação. Mas ao mesmo tempo que eu olho para essa situação que nós vivemos, também com indignação, pessoas que se aproveitaram da pandemia para superfaturar em compras de respiradores e coisas mais que você conhece muito bem. Quando eu olho para esse contexto indignado, porque o Deus a quem nós servimos é justo e é santo, eu celebro a graça de Deus, ao mesmo tempo, porque o nosso coração é corrupto, da mesma forma que desses homens. Se você, meu irmão, está perplexo com isso, e você age de forma diferente, é porque a graça de Deus tocou a sua vida, e você nasceu de novo. E nós estamos celebrando nessa manhã a obra da redenção. Estamos celebrando nessa manhã a obra da regeneração que o Espírito Santo opera em nós. Quando é que nós nos tornamos diferentes? Ah, pastor, eu amanheci um dia, falei assim, agora vai ser tudo diferente, eu vou fazer tudo novo, eu vou fazer tudo novo. É isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo porque Deus fez de você uma nova pessoa. A Bíblia chama isso de graça. E nós vamos participar dessa mesa agora, celebrando a graça que nos alcançou, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia.